E aí, figura, quer aprender a gravar violão de nylon com qualidade profissional? Quer aprender a equalizar, mesmo com equipamento simples que nem esse aqui, ó? Se você tiver uma interface de entrada que grava 2 canais, você pode tirar um som profissional para você gravar, para você produzir, para você ensaiar, praticar, e tudo isso com equipamento muito simples e até software gratuito. Hoje eu vou estar usando o Studio One, vou gravar 2 canais ao mesmo tempo. Muita gente acha que o sinal de linha é ruim. O problema é que você não sabe equalizar e não sabe gravar o sinal de linha. Ele, por si só, pode ser meio fraco, mas se você só tem ele, se você tem uma limitação no seu estúdio onde você não tem uma acústica boa, não tem um microfone legal, você consegue tirar um som muito bom com linha se você souber o que você está fazendo. E, pelo contrário, se você tem um microfone condensador e não sabe exatamente como gravar, como equalizar, você pode até ter um timbre pior do que o timbre em linha se você usa o microfone de forma errada. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas para você que quer gravar qualquer estilo de violão de nylon com qualidade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a estrutura de ganho. Aqui eu já estou mostrando os 2 canais finais com a equalização, com o panorama e com o reverb. Um dos segredos para você tirar um som mais profissional, principalmente em linha, tá? Quando você grava, você primeiro tem que fazer a estrutura de ganho. Eu vou criar um canal novo aqui para a gente fazer como se estivesse fazendo do zero, tá? Eu vou chamar de violão mic e vou criar um outro aqui, violão linha. Então eu criei os 2 canais, tá? E para mostrar para vocês o nível de entrada, eu vou trazer o control panel da interface de áudio aqui, que no caso é a Quantum HD2, é uma interface muito mais moderna que eu consigo controlar tudo digitalmente, tá? Eu não estou me monitorando, ou seja, não estou escutando através do control panel, mas o nível de entrada já está ajustado. Então eu posso vir aqui e começar de novo, tá? Veja agora que eu toco, não, nada se mexe ali, porque o nível de entrada tá baixo. Eu nem precisaria do mais 48 aqui. Eu vou também desligar o mais 48 do canal 1, que é o microfone condensador, pra gente fazer a estrutura do zero juntos, tá? E aí, mesmo sem escutar, tá? Eu não preciso monitorar para fazer a estrutura de ganho. O que eu preciso é conectar o meu cabo ao violão e, de preferência, eu não me monitoro, porque se eu tiver com o microfone pode realimentar, se você tiver com as caixas de som com volume aberto, tá? Então, eu vou começar a tocar aqui, ó, já tá entrando alguma coisa, tá? Eu vou puxar aqui quanto eu acho que é, ó, foi demais, eu toquei aqui forte e já distorceu, então eu tenho que abaixar um pouquinho para que ele fique mais ou menos menos 6, para ele chegar mais ou menos aqui. Ele pode ficar um pouquinho em cima, um pouquinho abaixo, mas quando eu tocar forte ele não pode estourar, tá? Ó, veja que ele ficou vermelhinho, eu desci a mão ali. Então, naquela performance, eu não vou tocar muito mais do que isso, então estaria beleza, tá? Então você tem que meio que simular a performance que você vai fazer. E aí, se eu quisesse monitorar pela interface, eu poderia monitorar por aqui, mas daí eu não ia escutar os efeitos, que eles são feios de linha, que você não quer. Então eu vou tirar daqui e a gente pode fazer a mesma coisa com o microfone, tá? Só que o microfone eu vou ligar o mais 48 e aí eu vou subir o pré até eu achar um nível de entrada decente, tá? Ó, já estourou. Então, 54 é muito. A gente já sabia que 36 era o ideal. Então, eu vou voltar para 36. Daria até para ser um pouquinho mais aqui, tá? Ó, já foi demais. Então, sempre cheque isso. Algumas interfaces, como essa aqui, tem o Auto Gain. Você aperta o Auto Gain, ele vai ajustar para você enquanto você toca. Mas se a sua interface não tiver, você tem que fazer manualmente. Tudo bem? De novo, ainda não quero escutar. Se eu escutar aqui, você vai ver que tá melhor que o linha, mas ainda tá meio embolado e tá sem ambiência, tudo bem? Então, voltando para o software de produção musical, se você quiser um software gratuito, eu recomendo o Luna, tem um curso de Luna também. Quer aprender isso e tudo mais em detalhes, mix, master, produção, distribuição, link aqui embaixo do meu curso de produção musical completo, o mais completo do Brasil. Então, vamos começar timbrando o violão linha. Vou dar um REC aqui, e para eu escutar, eu tenho que me monitorar, então eu tenho que clicar aqui, ó. A primeira coisa que você vai notar, quando eu colocar aqui um equalizador, o Pro EQ é um equalizador muito legal, nativo do Studio One, e já vem com um analisador de espectro.
Quando você toca, ele mostra as frequências que estão acontecendo aqui. E ele não só isso, ele também é um equalizador dinâmico, ou seja, você pode usar por frequência como se fosse o compressor. A gente vai chegar lá. Bom, a primeira coisa é que normalmente quando você grava em linha, existe uma grande chance de você ter um hum, um ruído que é um de elétrica de 60 Hz e os seus harmônicos. Então, o dobro, 120, 240. Vou dar uma checada aqui para ver se a gente tem alguma coisa desse tipo. Vou colocar aqui em 60, tá? E vou aumentar. Tá ali, tá? Principalmente quando você tá plugando violão. O violão gosta de trazer esses ruídos, tá? Então, é a primeira coisa que você tem que resolver. Vamos fechar um pouco o Q aqui, né? Que seria quanto eu pego dos vizinhos. Eu não quero pegar um monte de frequência, eu quero pegar mais o 60. Então, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tudo bem? Mas não muito mais do que isso. Então, aqui eu já posso tirar e já deu uma limpada boa, né? Isso vai tomar energia da mix, isso aqui só vai atrapalhar, vai embolar. E tem outra coisa, né? Quando a gente começa a tirar as frequências múltiplas, então se eu vim aqui para a próxima low mid frequency, se eu ligar aqui e colocar, por exemplo, o dobro daquela frequência, 120, a gente já começa a trabalhar em frequências que são chatas, porque elas têm ondas estacionárias, são frequências que ressoam na maioria das salas padrão, que tem de 2,8 metros a 3 metros de altura, aqueles 3x4, aquele tamanho padrão de qualquer tipo de quarto ou sala. Então isso já vai ajudar, além de tirar o hum. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Certamente menos, mas ainda tá aí. E aí, a próxima frequência, ela é a campeã de embolar no violão, que é mais ou menos 250. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ligar aqui, né, que seria o 240, seria um harmônico ali daquele sujeira de elétrica, e a gente pode colocar aqui 240, até tocar para ver se é isso mesmo. Ó, na verdade é um pouquinho mais, né? Ó, tá vendo aqui, ó, que tá mais alta? Então, vamos ver aqui, abaixando. Na verdade, cada sala, cada violão vai estar mais ou menos para lá ou para cá. Então, a gente pode, em vez de focar no 240, pode focar aqui nessa frequência aqui que já tá ressoando mais, que é, no caso, 170. Aí a gente pega um pouquinho mais dos vizinhos, então a gente deixa um pouquinho mais aberto, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, como já é uma frequência que tem mais conteúdo, né, do violão, quando a gente tá tocando, eu vou fazer ele ficar dinâmico, ou seja, se ele exagerar, se essa frequência vier muito, dependendo da nota que eu tocar, na verdade, é bem 170 mesmo aqui, né? Então eu vou trazer mais pra 170 mesmo. Opa, 164 mais ou menos. Bem no meio ali dela, certo? E aí eu vou fazer ela dinâmica. O que quer dizer que eu vou colocar um range para baixo, negativo, e vou selecionar um threshold, que é quando ele vai ativar, né? Quando ele estiver ativando essa equalização extra aqui, vai ser quando você vê esse negocinho aqui baixando. Então eu vou exagerar para você ver e acontecer logo, ó. Tá vendo? Mas a gente não quer exagerar muito. Só de vez em quando, só quando eu bater muito aquela frequência. Certo? Então ele fica aí um equalizador inteligente, equalizador dinâmico, que não vai equalizar de forma agressiva, mas se realmente tiver exagerado aquela frequência, ele vai automaticamente equalizar um pouquinho a mais, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, os violões normalmente que tem um microfone de piezo, eles têm um agudo meio instalado, meio exagerado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar um pouquinho desse agudo, porque o agudo do microfone vai ficar legal, tá? Então, a gente pode subir para ver o que é, né? Ah, tá vendo esse instaladinho? Esse violão tá tracejando um pouquinho, ele precisa de uma regulada, ele tem tensor, eu poderia melhorar isso aqui. Mas também, ó, o ruído do sistema, tá vendo? Desse tipo de conexão em linha é um pouco mais acentuado mesmo. Então, a gente pode tirar um pouquinho. Não precisa ser a partir de 1K, na verdade, o cara que eu tô mexendo é esse aqui mesmo. A partir de 3, vamos subir de novo. Sempre sobe para saber o que você quer tirar. E o ideal é a gente tirar, tá? E raramente a gente adiciona, a não ser que você esteja querendo recriar o som e tudo mais, ou você não captou direito. Um bom produtor que sabe o que tá fazendo, ele mais tira do que coloca. Beleza, já deu uma aliviada no ruído.
e também naquele agudo exagerado. E uma última coisa que você pode fazer é o seguinte, na frequência média aqui eu vou aumentar um pouquinho, vou trazer aqui mais para o meio, para os médios. Aí você pode fechar um pouco o quê? Ver se tem alguma frequência que você gosta, alguma coisa, uma característica que você quer trazer. Assim, dependendo do estilo, como a gente vai fazer alguma coisa aqui mais instrumental, não tem problema a gente trazer um pouco mais de médio, porque o médio é onde está mais ou menos a região da voz, né? O 1K, ele é o pico do centro da voz, onde a gente foi feito para escutar, porque a gente foi feito para escutar a voz. Então, quando a gente puxa instrumentos mais ou menos naquela frequência, ele pinta bem na cara, mas se você tiver uma voz, isso pode ir contra você, porque aquela faixa de frequência pode estar embolando, né? Pode estar mascarando com a voz. Então, nesse caso aqui, eu vou trazer só um pouquinho desse médio aqui, tá? E vou abrir um pouco mais do que para ele pegar mais os vizinhos, mas não vou exagerar, tá? Então aqui a gente já melhorou o nosso som da nossa linha, já tá bem melhor, né? Mas o que vai fazer realmente a diferença aqui é a ambientação, tá? O reverb é o som da sala, né? Quando você tá usando um violão em linha, ele não tem som de sala, porque ele, né, ou tá captando alguma coisa lá de dentro, ou tá captando aqui o piezo, né, que é de contato, e obviamente vai parecer que realmente tá muito perto da sua orelha, e por isso que soa estranho, né? O piezo ou o microfone aqui representa a sua orelha. Se tá lá dentro, parece que a sua orelha tá lá dentro. Por isso que microfone de violão fica lá dentro não soa muito bem, porque lá dentro não soa muito bem. O som que a gente escuta, ele é balanceado, tem harmônicos do braço, do tampo, da boca. Quando você microfona a boca, é a pior coisa que você faz, e é por isso que a gente vai falar mais sobre isso na hora de microfonar com o microfone condensador. Mas fica comigo aqui. E esse vídeo foi patrocinado por Phoenix Pro. Se você é músico e quer equipamentos de qualidade sem fio para você fazer suas gigs, mas também não quer gastar uma fortuna, essa é a marca que vai te entregar o balanço perfeito entre qualidade e preço. A gente tem vários equipamentos que eu já testei aqui e curto muito, que você pode usar nas suas gigs. Você pode montar um rack muito legal com o PTM-10-1B, que seria um in-ear estéreo com alta qualidade, e você pode também usar os microfones sem fios, como o PTA-U2, que seria um True Diversity, que já tem todos os recursos dos microfones mais profissionais, beleza? Você também tem coisas mais simples, como um rack que vai te dar 4 in-ear mono, como o PTM-33-4B, e tudo isso eu vou deixar aqui links para você com desconto, com os melhores preços, tá? Vou deixar o site deles, link do Mercado Livre e o link do AliExpress para você escolher o melhor lugar que você quer comprar os seus equipamentos da Phoenix Pro, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar um reverb. Eu já adicionei um reverb aqui, o Open Air, naquela outra gravação que eu fiz, mas eu vou adicionar de novo da forma mais simples para você saber como é que faz isso da forma profissional. Por que profissional? Tem a forma amadora, que vai consumir mais recurso e não vai soar tão bem, e tem a forma profissional, que vai consumir menos recurso, vai soar mais natural. E a forma profissional é você usar uma mandada, né? Todo canal aqui tem um send. Se você vir aqui no Studio One e procurar o Open Air, que é o plugin de reverb com Impulse Response, que é a melhor tecnologia que a gente tem hoje em dia, mais realista, em vez de você jogar aqui, ó, no canal, você joga aqui no send, e aí ele já vai criar uma mandada, ou seja, uma cópia daquele canal que vai para uma outra saída, um canal auxiliar que está sendo processado. Então você não tem o canal original sendo processado, porque veja bem, quando você coloca um reverb, ele vai processar o som com o som de uma sala. Se você não tiver um pouco do som original, ele vai soar espacial demais e não vai soar real. Apesar de você poder resolver isso com o botão mix, não é o ideal, porque quando você tem um reverb através de mandada, você pode mandar todos os canais para aquele mesmo reverb. O que vai acontecer é que os instrumentos, eles vão se interagir entre si naquela mesma sala. Isso aqui representa a sala e vai ficar muito mais natural, tudo bem? A primeira coisa que vai precisar fazer é escolher um Impulse Response. Eu gosto de plates e vou usar um plate aqui, vamos ver esse aqui. Obviamente tá muito, porque eu tô mandando muito pro reverb. Então eu vou dosando quando eu quero. Já está um pouco mais próximo do que a gente tinha antes. Beleza, aqui a gente já tem o nosso canal em linha, já daria para você gravar, já tá soando bem. Obviamente, você quer levar para um próximo nível, você tem que ter um microfone condensador. E agora, a gente já fez a estrutura de ganho do nosso microfone condensador. Nesse momento, eu vou desligar o som do linha para eu
poder me concentrar aqui no som do microfone condensador. Vou dar um REC aqui e... A minha sala tem um certo tratamento, mas não é a melhor sala do mundo, por isso você tem que tomar muito cuidado, né? Se você abre muito o nível de entrada, você vai capturar mais o som da sala, e quando você tem um som de sala muito ruim, vale mais a pena você ficar mais perto do microfone. Soa pior, mas soa melhor numa sala ruim, tá? Então, eu tô tentando chegar no meio termo aqui. Minha sala não é maravilhosa, mas não é horrível. Se fosse de azulejo, eu teria que estar bem perto, abrir menos o pré, para evitar o som da sala. Tudo bem? Então vamos começar aqui com o Pro EQ. Uma coisa que eu esqueci que a gente poderia ter feito aqui também é já ligar um filtro, tá? Então tudo que estiver antes, tá, de, por exemplo, 63 ali, 70, o violão não vai captar. Então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Posso voltar aqui. Beleza? Então, tranquilamente pode ser filtrado. E é isso que a gente vai começar fazendo aqui. A gente vai começar filtrando, tá? Vou filtrar aqui, e aí, você quer um filtro mais agressivo, tá? Cuidado, dependendo do seu equalizador, ele pode introduzir aí artefatos e efeitos colaterais. Não artefatos, mas efeitos colaterais. Beleza, não tá fazendo diferença nenhuma abaixo de 90. Faz um pouquinho, mas não vai me agregar na mix esse grave, tá? Então vamos agora procurar as frequências que podem estar influenciando aqui no nosso violão. E a primeira coisa que eu vou tentar é perto de 200, tá? Então 200, que normalmente aí de 200 a 250 a gente tem aquelas frequências que são horríveis pro violão. Vou aumentar. Obviamente eu tenho que fechar um pouco o quê? Tá nesse sol sustenido aqui, ó. Horrível, horrendo. Então, tá mais ou menos aí mesmo. Um pouquinho mais pra cá. Ó, bem aqui, tá vendo? Então tem alguma onda estacionária aqui, alguma coisa aqui que tá dando jazz aqui na minha sala. Então eu vou abaixar essa frequência aqui, tá? E não só isso, mas eu vou fazer ela também dinâmica, tá? Se exagerar em algum momento... Deixa eu ligar o Dzinho aqui para funcionar. Quando eu toco essa nota, quando eu toco outra nota, ó, nem tanto, mas quando eu toco o Sol sustenido, meu amigo. Então isso aqui, olha como ele já limpou o violão. Beleza? Agora, provavelmente devia ter feito ao contrário, né? Devia ter começado aqui pelo MF, que seria Mid Frequency, que eu quero pegar uma frequência um pouco mais grave, mas não tem problema, né? Nada te impede de você trazer o próximo, na verdade, o Low Mid Frequency, né? Esse cara aqui, pra trás. Eu podia ter começado com esse e depois colocado esse, mas não tem problema, porque ele vai do começo ao fim, ó, de 20 a 20 mil, tanto faz. É mais uma questão de organização. Tá, então, vamos procurar uma frequência múltipla, sempre ajuda. Essa história de você procurar múltiplas para cima ou para baixo vai te dar várias dicas de o que você pode equalizar. Normalmente, né, as frequências múltiplas vêm com problemas de brinde também. Então, se eu tô em 213, é mais ou menos 100, 105, 110, tá? Vamos começar aqui em 100 e pouquinho, tá? E vamos ver. Aqui, ó, o Si tá soando mal. Então, vamos fazer o seguinte, aqui em vez de a gente tirar muito, a gente pode trabalhar de forma dinâmica, tá? Para que ele tire realmente quando for necessário, tá? Mesmo porque o filtro já tá atuando um pouquinho, né? Ó, porque o filtro ele não começa ali cravado, ele vem de antes, né? Provavelmente Mi, que tem um harmônico na quinta em algum lugar, também vai trigar essa frequência, tá? Então vamos colocar o threshold aqui, mas eu tenho que ligar aqui o D, senão não vai funcionar. Ó, vê aqui o Si, o Sol sustenido ativa o 110 e o 220 mais ou menos, e o Si adicionam mais a frequência mais grave, mais ou menos 110, beleza? Então aqui eu tô garantido que eu não vou ter aqueles vum 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 que vão sobrar na minha gravação, tá? Se você acha que tá tirando muito corpo, você pode voltar sempre um pouquinho, tá? Sempre melhor você equalizar menos, depois você pode equalizar mais se você precisar, porque, enfim, é digital, você não tá imprimindo isso na onda. Agora, uma coisa que a gente pode fazer também, porque esse microfone aqui ele é bem brilhante, se eu quiser tirar um pouquinho de agudo, principalmente vai ajudar no...
Isso vai trazer um pouquinho também do trastejado que esse violão tá precisando de um tapinha, tá? Então, não faça isso se a corda estiver velha, se você não tá com o microfone que é tão aberto assim, você não precisa necessariamente fazer isso. Mas aqui eu vou fazer porque faz um pouco de sentido, tudo bem? Ou você pode trabalhar de forma dinâmica também, né? Criar um threshold e um range aqui para que ele abaixe só quando for exagerado, tudo bem? Acho que ele tá ativando mais quando eu pego as cordas mais agudas. Beleza. Por último, eu vou aproveitar o reverb que eu já tenho. Eu vou simplesmente pegar o reverb que eu mandei pro violão da linha e mandar para cá. E agora a gente já tem o reverb. Beleza. Você vê que um complementa o outro e agora tem um equalizador natural entre o som mais médio do linha e o som mais aberto do microfone, tá? E o que eu gosto de fazer quando eu tenho dois sinais assim é abrir um pouquinho no estéreo para que ele dê também aí uma imagem estéreo um pouco maior, e aí a gente tem aqui um violão um pouco maior do que a realidade. E aí você vai ajustando quando você quer de reverb. Ainda tá com muito reverb esse aqui, eu acho. Prefiro um pouquinho menos. Tirei de menos, né? Tirei muito, na verdade. Quanto mais denso for seu arranjo, mais nota, mais rápido, menos reverb. Isso aqui serviria para um arranjo mais rápido. Agora você tem um arranjo um pouco mais espaçado. Aí cabe um pouco mais de reverb. Aí você vai vendo qual que você quer. Se é o linha ou se é o mic. E é isso. Quer aprender que nem um profissional como mixar, produzir em casa com pouco equipamento? Quer de repente abrir um estúdio? Quer transformar a sua carreira de música numa carreira mais abrangente, onde você pode fazer um monte de coisa? Meu curso de produção é o lugar certo. Eu te dou todas as dicas que você precisa e te ensino tudo o que você precisa para se tornar um empreendedor da música, para gravar, para produzir, para distribuir, para fazer tudo com confiança. É o curso mais completo. Você vai ter o meu suporte, o grupo de Discord, que eu tô sempre lá analisando suas músicas e dando feedback, beleza? Eu tenho certeza que você vai curtir o curso, beleza? Dá uma olhada lá, aqui embaixo, qualquer dúvida, me manda mensagem, eu vou fazer o possível para te responder, beleza? E aí, curtiu esse vídeo? Quer ver um vídeo de como equalizar e gravar violão de aço ou algum outro instrumento? Se você quiser aprender a equalizar que nem um profissional voz, eu vou deixar um vídeo específico para você aprender aqui. É um dos vídeos mais acessados da internet de como equalizar voz como um pro. É isso aí, um grande abraço, como sempre, te vejo no próximo vídeo.